As pessoas vivem muitos divórcios, e não são poucos os divórcios, inclusive no Brasil, que são decorrentes de uma má gestão financeira. O casal não sabe lidar com o dinheiro, e aí aquela história, o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, é um negócio mais ou menos assim, né? É muito difícil casais passarem por grandes problemas financeiros e se manterem unidos. Isso se dá porque os casais se formam precipitadamente, casais casam com muita velocidade, não se conhecem o suficiente para entender que vão passar o resto da vida junto, inclusive na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e também na riqueza e pobreza, caso haja. Qual que é a dica, a orientação que eu creio, que eu vivo, que eu aplico na minha vida e que eu ensino e estimulo casais a viverem da mesma maneira, inclusive segundo os padrões bíblicos? O mundo mudou. Antigamente, funcionava da seguinte maneira: o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa. É assim. Séculos foram assim, desde que o mundo é mundo, foi desse jeito. O homem ia atrás da lebre, da sua caça, e a mulher ficava em casa cuidando das suas proles. O tempo foi passando, a sociedade foi se globalizando, industrialização, capitalismo, etc e tal. Mas ainda a mulher aí ficava dentro de casa e ainda tem quem faça isso. Mas os tempos mudaram muito e eu particularmente recomendo que as mulheres trabalhem, né? Salvo se o casal decidir que não, ó, eu vou bancar tudo, minha mulher vai ficar em casa, e a mulher aceitar, é problema deles e tá tudo bem. Mas quanto mais pessoas trabalhando, melhor a condição financeira. É claro que tem que colocar também o custo-benefício de trabalhar para ganhar pouco e não cuidar dos filhos. Hoje nós temos uma sociedade muito mais homogênea nas suas atribuições. Não é aquilo, isso é o papel de homem, isso é o papel de mulher. Sendo assim, não há renda do homem ou renda da mulher. A minha proposta é renda familiar, que o casal tenha uma renda familiar. Se o homem ganha 5 e a mulher ganha 2, 5 é do homem, 2 é da mulher. Se a mulher ganha 10 e o homem ganha 4, 10 é da mulher e 4 é do homem. Se um ganha 2 e o outro ganha 2, não. Se um ganha 3 e o outro ganha 2, a renda familiar é 5. Se um ganha 7 e o outro 3, a renda é 10. Indiferente de quem vem. Porque é uma família só. Você não vai dividir a sua cama, você não vai dividir a sua geladeira, você não vai dividir a criação do seu filho, não. Você cria 70% e não tem como. É uma família. Por que não ser assim na renda? E quem trabalha no governo tem o contra-cheque à disposição pela regra do portal da transparência. E eu acho certo. Se você serve ao público, ter o seu salário público também minimiza possíveis desvios ou corrupções. Mas eu conheci, e não poucos, eu conheci alguns servidores que quando foi lançado isso anos atrás no portal da transparência, ficaram chateados e falaram, isso é um absurdo. E eu imaginei, poxa, é um pouco de exposição, né? Tem gente, eu pensei, se você ganha muito, você tá preocupado de um bandido for lá descobrir o teu salário, descobrir o teu endereço, te sequestrar. Eu já fiz toda uma teoria da conspiração. E pelo menos uns 3 caras falaram pra mim, no mesmo dia que lançou isso. Falou, ferrou. Porque a minha mulher vai descobrir quanto eu ganho. Porque a mulher não sabia quanto o marido ganhava. Porque ele não tinha liberdade e ele queria manter segredo. Se há alguma mentira, a estrutura familiar já tá desbalanceada. Uma vez chegou um homem pra mim e falou assim, pastor, a minha esposa não pode de jeito nenhum descobrir quanto eu ganho. Falei, pô, que chato. Por quê? Porque se ela descobrir, ela vai endividar a gente ainda mais. Pra você ter uma ideia, olha o que o cara fazia. O rapaz, o senhor, não era nem um garoto de 30, 35, 40, já era um senhor de 50 anos na época. Que ele dizimava menos pra esposa achar que era o valor dele. E aí o restante, ele dava de ofertas meio que escondido para bater o dízimo. Só que nem a tesouraria da igreja sabia, porque ficava lá, não, o irmão dizima tanto para administrar aqui os projetos da igreja, saber quanto cada um tá. Não, ele dava ofertas escondido da esposa para, na consciência dele, dar o dízimo a Deus. Agora, qual que é o grande problema? Nesse caso, havia uma esposa que geria mal os recursos, que tinha problemas. Hoje tem mulheres que gastam demais? Tem, mas tem homem que gasta demais também. Não é porque é uma mulher que gasta demais, é porque é uma pessoa descontrolada, seja homem ou seja mulher. Então o que o casal tem que fazer? Estabelecer uma renda familiar, estabelecer muito diálogo, muita oração e muito estudo. O que tem de livro ensinando casais a construírem uma vida financeira ok. Psicólogo ajuda muito. Hoje em dia na internet, vídeos e mais vídeos gratuitos. É possível um casal
casal aprender a ser controlado financeiramente, a Bíblia diz: quer comais, bebais, faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Por que não gerir bem os recursos? Tem pessoas que inclusive não conseguem contribuir na igreja, mesmo com bons salários, porque vivem endividados. Sabe por que vivem endividados? Porque vivem uma realidade acima do que realmente elas têm. Se ganha 5, tem uma realidade de 7. Se ganha 10, tem uma realidade de 15. Se ganha 1, tem uma realidade de 3. Isso é uma falta de gestão, e depois culpa o devorador, o migrador, o gafanhoto, seja o nome que quiser dar pro cão. Um dos pilares para uma família bem estruturada é ter uma vida financeira saudável e organizada. Para isso eu recomendo que não tenham cada um uma renda, porque se o casal sonha junto, precisa ter uma renda junto. Tenham uma renda familiar de vocês, estudem, avaliem. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida nesse assunto, me procura, porque aí eu indico alguns livros, alguns materiais que eu tenho que possam ajudar de maneira mais profunda isso. E aí vocês vão ver que vai sobrar dinheiro para poupar, para investir, para viajar, para ofertar, para fazer a obra do Senhor. Aí tudo é possível. E a gente vai ver que muitas coisas a gente espiritualiza quando na verdade não é para espiritualizar. É claro, toda a nossa vida é espiritual, mas existem coisas que são mais humanas do que espirituais.